Muitas regiões do Brasil seguem sem apresentar chuvas e aí os impactos nas lavouras de soja dessa safra 21-22 seguem aumentando e aparecendo cada vez mais. Eu sou Guilherme Dorigatti, esse é o Realidades da Safra e dessa vez a nossa parada vai ser no município de Laguna Carapã, no estado do Mato Grosso do Sul, justamente para acompanhar como é que estão esses reflexos da falta de chuvas na produção nas lavouras de soja lá da região. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Antônio Rodrigues Neto, ele que é técnico agrícola da Casa da Lavoura de Dourados, já está aqui conosco por vídeo, então seja muito bem-vindo, Antônio, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Ô Guilherme, é um prazer falar com vocês em Notícia Agrícola, né? Desejar a vocês um feliz 2022 para você, o pessoal aí do estúdio, que seja um ano abençoado, próspero para todos nós daí. E vamos à luta, né? Vamos à luta aí, que a agricultura nos espera aí para uma safra, uma safrinha abençoada também, né? Um abraço para vocês. Antônio, da última vez que a gente conversou aqui no Notícias Agrícolas, foi lá no mês de dezembro, você já trazia a situação de falta de chuvas aí na região, até tinha chovido um pouquinho no final de novembro, mas não o suficiente para ajudar essas lavouras que estavam precisando de chuvas, e essa situação de estiagem permaneceu e os impactos estão ficando cada vez maiores, né? A gente tem até, inclusive, umas imagens que você enviou para a gente, que a gente vai passar aqui na tela. Eu queria que você comentasse um pouquinho como é que está a situação das lavouras por aí. Bom, Guilherme, a situação da região de Laguna Carapã, vamos pôr assim, eu estou há 17 anos aqui na região de Laguna Carapã. 2003, 2004, nós tivemos uma seca bastante terrível aqui na região, depois, ao longo do tempo, as coisas foram normalizando, tivemos imprevistos de clima, uma coisa e outra, mas graças a Deus vem alongando isso aí e a produção sempre foi razoavelmente aí bem na região. Agora, esse ano, essa safra 2021-2022 vai ficar na história na região de Laguna Carapã. Nós temos aqui, por exemplo, 40% de umas áreas aqui da região, esparsas, né? Podemos ter uma produtividade aí de 45, 50 sacos, alguns talhões aí de áreas úmidas, que nós temos aí uns 2.000, 2.500 hectares, que área mais úmida, que pode chegar até uns 60 sacos por hectare, pode chegar ainda, mas é muito pouco num trabalho que a gente tem aqui de mais de 118 mil hectares que nós plantamos aqui na região de Laguna Carapã, mas 60% das áreas aqui na região de Laguna Carapã, a situação é crítica, as chuvas não vieram mangas de chuva esparsas em alguns lugares, 10, 15 milímetros que veio, mas é a mesma coisa de nada. Aí abriu o sol escaldante, aí a soja parecia que até dava um efeito de queima na situação. A situação continua crítica aqui na nossa região. Nós temos aí o início agora, algumas áreas que vai ser já passado a máquina, na verdade passar a máquina para passar, mas eu acho que a soja deve dar aí seus 10 a 15 sacos por hectare, que vão ter um início agora no começo até lá para o dia 15, mas a situação é crítica. Eu estou numa fazenda, numa região onde eu estou agora, onde tem umas fotos que estão aí, aqui tem áreas que faz 90 dias que veio só com garoa, e tem áreas que deu 5, 6 milímetros, então a situação é crítica, a máquina vai ser passada por passar, mas infelizmente é de uma seca muito violenta na nossa região, não só aqui em Laguna Carapã, eu estive em Ponta Porã, áreas em Ponta Porã também na região crítica, Carapó crítica, Naviraí também teve situações críticas de perca de soja grande. Agora choveu bem na região de Naviraí, choveu muito bem na região de Naviraí, mas infelizmente choveu tarde, né? Infelizmente ainda mais que a região arenosa mais prejudicial. Nós temos área de cultura aqui na nossa região de Laguna Carapã, terra fértil mesmo, que eu acredito que a soja possa ser que dê 20 sacos por hectare. Então, das últimas safras que a gente está acompanhando, eu estou aqui numa fazenda que eu dou assistência, aqui onde eu estou mesmo, eu acredito que possa fechar 30, 35 sacos por hectare, que a gente tinha uma previsão aí de colher 70, 75 sacos por hectare. Infelizmente, se chove ainda, essa semana, pode ainda segurar aí 30, 35 sacos por hectare.
Mas se infelizmente essa chuva não vier, que nós estamos com vento norte agora, mas tentando formar chuva, mas se não vir essa chuva, pode ainda reduzir, porque a gente sabe que o peso do grão precisa de água para poder a formação do peso do grão. E, infelizmente, não está acontecendo, os grãos vão ser bem pequenos e, infelizmente, pode ser que até o peso do grão seja bem razoavelmente menor a situação. Então, a situação é essa que a gente está passando para vocês aí. E aí, Antônio, além dessas dificuldades com a falta de chuvas, como é que está a questão de sanidade dessas lavouras? A gente também vai colocar um outro vídeo que você enviou aqui para a gente com presença de lagartas na soja. É uma situação pontual ou tem aparecido bastante aí na região essa situação com pragas, com doenças por aí? Doenças, a doença, como as condições climáticas aqui foram muito difíceis de seca, a questão das doenças está bem tranquilo. Tem um pouquinho de atracnose, ferrugem jamais apareceu ainda até agora, a atracnose também não expandiu. Foi feito controle de fúngico, né? As aplicações foram feitas. Tem uma área que está aqui atrás, na costa onde eu estou na propriedade, que nós nem passamos fungicida, não teve condição de passar fungicida. Porque uma que a gente está acompanhando, não teve nível de doença nenhuma, a gente está esperando chover para tentar fazer pelo menos uma de fungicida aqui numa área de 150 hectares para fazer. Mas agora o problema que deu aqui na nossa região, seríssimo, é a falsa medideira, porque a planta ela precisa de estar vegetando bem, ela precisa estar com fotossíntese bem forte aí para ela produzir a proteína para poder o controle da lagarta falsa medideira, porque a soja é resistente à falsa medideira. Mas como as condições climáticas não vieram a chuva, a planta não teve capacidade de formar, de fazer a fotossíntese daí, e está vendo em muitas áreas aqui a questão da falsa medideira, porque ela derruba a vagem, ela come bastante a folha, então tem que fazer o controle de aplicação, porque além da situação da seca, tem que fazer o controle dessas lagartas. Outra coisa que está aumentando muito agora é a questão do percevejo. O percevejo está aumentando bastante, o percevejo, então tem que ter muito cuidado, porque nós estamos aí preparando para uma segunda safra, que é a safrinha de milho que a gente está programando para plantar. Tem bastante barriga verde pequeno já em formação, que é terrível para a questão da germinação do milho. E estamos aguardando, né? Vai aguardar para a gente ver o que pode fazer. Temos que fazer aplicações mais de madrugada, mais à noite aí, para ter um controle melhor desses insetos. E a doença a gente está no nível acompanhando as áreas, observando. E onde foi feita uma aplicação ou duas, está tudo controlado. Onde não foi feita nenhuma também, o nível de doença também não foi para frente. É assim que estamos lutando, perseverando aqui para fazer o melhor possível e aguardar ainda que venha uma chuva para aquelas variedades que foram plantadas aí um pouco mais tardio, mas elas já estão sofrendo bastante também. A quantidade de vagem que é muito pouca, já está abortando vagem, estava na sua pré-formação, e se não vir a chuva, tem áreas e provavelmente, às vezes, a máquina nem vai passar. E aí, Antônio, pensando em calendário, quando é que a gente deve ter uma colheita avançando por aí, até para a gente ter uma ideia melhor dessa produtividade aí na região, e como é que fica o calendário para o plantio do milho nessa segunda safra? Então, a gente já está com as áreas aqui que já foram, algumas arinhas já foram dessecadas aí, né? Já foi feito um trabalho de dessecação para deixar preparada para o plantio do milho. Mas a partir do dia 15 agora, tem umas áreas aqui na nossa região que foram plantadas bem cedo, já vão começar a ter um procedimento de colheitas aqui na nossa região. Inclusive, tem áreas seguradas que a seguradora já estava acompanhando para poder já iniciar o trabalho também deles, mas o forte mesmo, a partir do dia 20 de janeiro, várias áreas aqui na região vão ser colhidas, né? E essas áreas que vão ser colhidas aí, a soja adiantou o ciclo, né? Porque a soja ela perpetua a espécie. Como acarrenta a seca muito grande, ela entra no processo de etileno, de maturação, e ela começa a perpetuar a espécie, adiantar o seu ciclo. Soja, às vezes, ela tem um ciclo de 110 até 120 dias,
ela começa aí com 100, 105 dias, ela começa já a entrar na fase final, adiantando, e com isso a gente está esperando aí que chova bem, né? Porque a gente passando a máquina aí para já preparar as plantadeiras aí para iniciar o plantio da segunda safra. Vamos apostar no milho, porque a única maneira que a gente vai ter é apostar no milho. Esperar que a soja, no seu mercado financeiro, aí, ela suba, né? Porque o custo vai ficar, e está ficando muito difícil. Os insumos subiram demais. E aí, hoje, se nós formos avaliar a questão do custo da lavoura, a soja teria que estar aí na faixa de 200 a 220 reais a saca para poder ajudar o produtor aí nessa situação, porque a elevação dos custos é muito alto e os insumos encareceram demais. Então vamos aí ver, vamos esperar ver o que acontece, que o mercado ofereça aí para o produtor. Antônio, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a atualizar um pouquinho do desenvolvimento dessas lavouras aí na região. Se você quiser deixar mais algum recado, alguma mensagem final para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Então, a mensagem é, vamos fazer o controle de percevejo bem feito, mesmo que as suas áreas aí estão passando por dificuldades, porque você vai fazer o controle, talvez nem para a soja mais ali, porque já ela está numa fase terminal, né? Mas para que esses percevejos não venham atuar no milho, né? E vamos torcer que chova, né? Para que a gente possa ter uma safrinha muito abençoada aí e a gente consiga superar essa situação que houve na nossa região aqui do Mato Grosso do Sul, né? Nós sabemos que outras áreas do Mato Grosso do Sul tem umas áreas boas daí, mas uma grande parte aí está sofrendo. Mas quero desejar a todos vocês, a todos os produtores que nos assistem aí, que acompanham nós aqui na região de Laguna e que acompanham a Notícia Agrícola aí, que seja um ano 2022 abençoado, que você persevere e busque, que você erga a cabeça e vamos batalhar, né? Porque a gente não pode desanimar, né? Eu nunca vi produtor desanimar, então não vamos desanimar não. Vamos aí ter a perspectiva boa, vamos enfrentar essas lutas que está por vir aí e vamos ter, eu tenho certeza que nós estamos aí entrando num 2022 aí que vamos ser abençoados por Deus aí, uma safrinha abençoada e também um plantio de soja aí 2022-23 abençoado. Um abraço, Guilherme. Antônio, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente trazer um pouquinho desses números de colheita da soja e também acompanhar como é que vai ser o plantio do milho aí na região. Um abraço, até a próxima. Até a próxima, Guilherme. Assim que tiver já começando a colher, vocês podem me abordar que a gente vai passando informações para vocês. Esse, o Antônio Rodrigues Neto, ele que é técnico agrícola da Casa de Lavoura de Dourados, conversou com a gente para mostrar como é que estão as lavouras de soja lá na região de Laguna Carapã, no estado do Mato Grosso do Sul, uma região que vem sofrendo bastante com a falta de chuvas, que prejudica o desenvolvimento das lavouras. Ao longo de todo esse ciclo 21-22, o Antônio tem participado bastante aqui com a gente, trazendo essas atualizações de como é que se desenvolvem essas lavouras, e a situação vem piorando mês após mês devido à falta de chuvas. Nesse momento, o Antônio destacando que 40% das lavouras ainda têm condições de produzir entre 45 e 50 sacas por hectare, mas para isso é preciso que chova mais daqui para frente, que essa chuva ainda continue chegando para terminar de encher esses grãos e garantir essa produtividade entre 45 e 50 sacas. Caso essa chuva continue sem chegar, aí essas perdas também podem ser maiores. Já para os 60% restantes das áreas, aí a situação é mais crítica, produtividades devem ficar entre 10 e 30 sacas por hectare. O Antônio Rodrigues Neto, inclusive nesse momento, em uma propriedade onde eram esperadas uma produtividade entre 70 e 75 sacas por hectare, essa produtividade já foi reduzida para 30 sacas por hectare e pode ficar ainda menor caso as chuvas não aconteçam ao longo da próxima semana. Os trabalhos de colheita estão começando por lá, muitas áreas não vão nem ser colhidas, vai ser passada a máquina direto, o Antônio destacando aqui pra gente. E além desse problema com a falta de chuvas, também a presença de insetos, de lagartas, de falsa mediadeira também
prejudicando essas lavouras e uma alta pressão de percevejos. E aí a recomendação do técnico agrícola, fazer o controle desses percevejos, mesmo que a sua área de soja vá produzir pouco, não vai valer a pena para a soja, mas esse controle do percevejo é bastante importante para a safrinha de milho que vai vir aí pela frente. É a grande esperança do produtor lá da região, essa segunda safra de milho, para tentar equilibrar um pouco essas contas do ano de 2022. Então, o produtor precisa ter cuidado e já precisa começar a pensar nesse controle já desde já, fazendo essas aplicações contra esses percevejos, percevejo barriga verde aparecendo bastante lá na região e pode ser bastante prejudicial para a safra de milho que vai vir aí na sequência. Bom, eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.